Hoje com o presidente da Employer, o Marcelo Silva, para a gente falar sobre sazonalidade do trabalho no agronegócio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, tudo bem? Tu- Prazer estar com vocês. Tudo bem? Nós vamos falar de um assunto que é praticamente uma norma dentro do agronegócio, não na agroindústria, porque a agroindústria tem seus contratados. Porque a sazonalidade, ela faz parte do tipo de trabalho no campo, na produção, tanto de proteína animal quanto de proteína vegetal. Diferente das cidades, né, onde os empregos são por registro ou por contratos, né, e aí você tem uma permanência maior, um tempo maior, uma ocupação maior durante os 365 dias do ano. Você tem a sazonalidade, por exemplo, em alguns momentos, por exemplo, contratação de funcionários temporários no final de ano, por conta de aumento de vendas, presentes, etc. e tal, para alguns eventos específicos e tal. Mas a sazonalidade realmente faz parte do campo, né? Porque as culturas não nascem e crescem todas no mesmo tempo e elas não precisam de tratos 365 dias do ano. Acho que é uma coisa que pouca gente pensa nisso, né? A não ser aqueles funcionários que são mais fixos dentro da porteira, mas, no geral, eles vão mudando, inclusive, de acordo com a sazonalidade das culturas. É verdade. E olha só, vamos pensar um pouquinho na história do Brasil. Antigamente, nossa produção, ela supria as necessidades internas e, de certa forma, a concorrência do agronegócio era entre uma fazenda e outra, um estado e outro. Hoje, a gente concorre mundialmente, né? Nossos concorrentes são os Estados Unidos, a China, a França, a Argentina, dependendo do caso. Então, as empresas do agronegócio brasileiro, elas não podem ter custo fixo ao longo do ano, tendo em vista que as receitas não são sempre fixas, né? A gente tem receitas de acordo com a safra. Logo, as nossas despesas também têm que ser proporcionais à safra. Quando nós temos maior trabalho, nós temos que ter mais funcionários. Quando nós temos menos trabalho, nós temos que ter menos funcionários. Por isso, o governo brasileiro, imitando outros países, né, isso não foi uma invenção nossa, isso inclusive é apoiado pela Organização Internacional do Trabalho, iniciou muitos anos atrás lá na França, e em 1974 começou no Brasil uma forma de nós, de forma legal, contratarmos trabalhadores temporários, que trabalham para nós durante a safra e depois eles são desligados. Aí talvez alguém poderia pensar, puxa, mas isso, né, coitada da pessoa, vai ficar sem emprego. Não acontece, porque graças a Deus vivemos num país maravilhoso, abençoado por Deus, né? É, Podemos dizer até bonito por natureza, porque nós temos a safra da soja, depois do milho, o café, o algodão, nossos suínos, avicultura, pecuária, enfim, hoje em dia frutas, né, laranja, o plantio de árvores para produção de papel, enfim, o trabalhador não fica sem emprego e as empresas do agronegócio também não têm custo fixo. aham. Então, vamos supor, chegou o recebimento de grãos de cevada no sul do Brasil, determinada época do ano. Contrata-se pessoas, recebe, tem pessoas trabalhando na balança, na limpeza, nos silos. Acabou aquela tarefa? Ok, eles saem dali, daqui a pouco já começa a soja, daqui a pouco vem a safra do milho, depois a safrinha, e assim vai. Ou seja, É uma no fim, ferramenta excelente. no fim ele trabalha 365 dias do ano também, como a gente, porque ele vai rodando. Com quem que eu estava conversando outro dia? Eu não lembro agora. Eu converso com muita gente e falou, olha, eu nasci no campo, depois a pessoa veio para a cidade, se tornou engenheiro e tal, e o pai e a mãe, e nós rodávamos de fazenda em fazenda. Terminava a colheita da uva aqui, a gente ia para tal lugar ali colher frutas, caqui, pera, sei lá, por exemplo. Então, ele estava me dando exatamente esse exemplo. E tem uma coisa importante que você falou, que muita gente pode achar, coitado desse trabalhador, depois ele fica sem emprego, é só por um período. Não, ele já está habituado nesse sistema, né? Eu acabei de dar um exemplo aí de uma família que tinha a rotatividade nas culturas que um amigo me deu. Ele, coincidentemente, não chega nem a ser amigo, um conhecido. Eu o conheci e começamos a falar sobre essas coisas e aí surgiu ele com o exemplo próprio, que é exatamente esse. Agora, Exato. a contratação dessas pessoas, ela
ela segue normas, né? Ela tem Exato. padrão, tem regras. Como é que funciona isso? Porque senão você se envolve aí com a Justiça do Trabalho e aí acaba criando um problema sério. Claro, isso é excelente pergunta, parabéns pela sua pergunta, pelo seguinte, hoje o agricultor, a cooperativa, a multinacional não quer mais confusão com o Ministério do Trabalho, né? A gente quer se proteger. Então, como uma forma de proteger a empresa e proteger o trabalhador, existe o contrato temporário. Quem quiser um trabalhador temporário precisa procurar uma agência registrada de trabalho temporário. Nós temos uma associação no Brasil, a Acertem, que se procurar o site dela vai ter lá uma lista de agências de trabalho temporário, assim como a Employer é uma dessas, né? E essa empresa ela intermedia essa contratação, que ela é feita dentro da legalidade. O trabalhador vai ter direito ao 13º, a férias, ou, perdoe, eu deixei ligado aqui um efeito. Deixa eu... Isso, Oh, ficou pronto. bonito, hein? O Não, computador. viu? É a explosão de uma supernova aí que chegou através da sua transmissão. Já passou, já. Pode continuar. Mas, enfim, a legislação, o trabalhador temporário ele é mais barato que o trabalhador efetivo, porque ele tem as verbas indenizadas, mas ao mesmo tempo ele vai estar dentro da legalidade. E isso protege a fazenda de ter algum tipo de risco trabalhista. Veja que bom. Uhum. É, exatamente isso. Tem que fazer as coisas direitinho. Agora, algumas atividades demandam de mais mão de obra do que outras, porque algumas são mecanizadas. Quando a gente fala, por exemplo, do café, o café emprega muita gente, a laranja emprega muita gente no período da colheita, depois, fora da colheita, é manutenção, aí você fica com seus funcionários fixos, aqueles que você tem. Então, essa é a regra do jogo. Algumas produções empregam mais gente em determinados períodos, em maiores ou menores períodos, né? É verdade, mas ao mesmo tempo, mesmo essas que são mecanizadas, elas têm uma estrutura dominó que gera emprego, né? Então, por Uhum. exemplo, vou pegar soja como exemplo. Tá. Você pode ter uma super colheitadeira lá que vai coletar os grãos e vai pôr num caminhão que vai ter um motorista trabalhando para carregar. Vai ter um balanceiro para ver o quanto de soja está entrando no silo. Vai ter o pessoal recebendo no silo, vai ter o pessoal que limpa o pátio, vai ter o pessoal que dá manutenção, enfim, o conjunto de pessoas que trabalham, mesmo numa colheita mecanizada hoje no Brasil, produz hoje o fato de que nós temos praticamente pleno emprego. Pra você ter uma ideia, Paraná, vamos começar de baixo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, está extremamente difícil de nós conseguirmos mão de obra. E os salários estão bons. Olha aqui, Bom, todos sabem disso, né? Tá é, difícil de conseguir gente qualificada, mas a gente tem conseguido, mesmo onde a colheita é mecanizada. é interessante isso que você falou também. A gente conversa muito e as pessoas vão trazendo os assuntos. A mão de obra já faz tempo que está difícil, a mão de obra no campo, né? Verdade. E outro dia também teve um rapaz aqui que faz leilões de muares e estava aparecendo um domador e montando. Ele falou: você não sabe o que está difícil encontrar uma pessoa para fazer doma e para fazer cuidar dos animais. Ele falou: está difícil. Agora, isso tem encarecido um pouco não, muito, hein? Encarecido a mão de obra, porque está faltando, mas também, de certa forma, está remunerando melhor quem tem essa mão de obra qualificada. É verdade. Ao mesmo tempo, nós percebemos que está tendo muita oportunidade de primeiro emprego. Porque o que que aconteceu? No passado, as empresas queriam contratar pessoas que já sabiam fazer, como é o caso que você deu agora de exemplo, né? Se procurava já o profissional qualificado. Como está faltando profissionais qualificados no mercado, os agricultores, as cooperativas, as multinacionais, a agroindústria está procurando já dar o primeiro emprego e treinar internamente. Veja que bom. Eu sou de uma época, e acho que você também participou disso, onde as Hum. pessoas reclamavam assim: ah, eu não consigo emprego porque eu não tenho experiência. E era verdade. Só queriam contratar gente que sabia fazer. Hoje não. Como está faltando gente, eles contratam, entre aspas, qualquer pessoa e dão o treinamento interno. Olha que beleza. O E Brasil outra, ganha.
Isso. E outra coisa, uma mudança também. A rotatividade para algumas funções, algumas pessoas essenciais, ela acaba praticamente não existindo, porque formar um trabalhador hoje especializado, né, é muito difícil. As empresas hoje têm essa noção. Antigamente, e claro, as fazendas são empresas, né? Você perder um funcionário qualificado, às vezes demora muito tempo, você vai entrar aí numa série de gastos e impasses até conseguir formar um outro. Então, tem emprego para todo mundo, né? E o campo, inclusive com a modernização no campo, a entrada de internet, de tecnologias e tal, está se tornando um mercado muito atrativo para muitas profissões e muitas atividades. É verdade. E nós temos uma sessão de treinamentos aqui na nossa empresa, na Employer, pelo seguinte: o que que acontece? A gente sabe que em determinado momento a fazenda, a cooperativa, a agroindústria ou a multinacional vai perder a qualificado. Vai acontecer. Então você já tem que estar treinando o próximo. Tá. O fato é que a educação tem que ser contínua como se fosse uma corrente, porque senão alguma tarefa muito importante não vai ser executada. O fato é que o Brasil entendeu que nós temos que treinar o brasileiro para executar as tarefas que são importantes e isso tem que ser contínuo. É. Só para a gente terminar, que o tempo esgotou, a sua empresa é uma empresa que faz treinamento de pessoal para qualificar, só para atividades de campo ou não? Na realidade, é uma empresa de trabalho temporário para a agricultura. Tá. No entanto, nós entendemos que já que os agricultores, as cooperativas, a agroindústria e as multinacionais precisam de pessoas qualificadas, nós também abrimos uma ação de treinamento para entrar em trabalho já treinado para os nossos clientes. Muito legal. É uma atividade nova, é uma coisa que também surge em função da necessidade de profissionalização do agronegócio, né? Antigamente, as fazendas até tinham muitas casas onde moravam famílias, e aí o pai e a mãe trabalhavam, os filhos iam nascendo, iam trabalhando junto, depois ficavam. Mudou a forma, de trabalho e a sua empresa, que é a Employer, está dentro desse novo conceito. Então, você é um caçador de talentos, um headhunter para o trabalho no campo. Para o agronegócio, porque as nossas empresas têm que competir mundialmente. Nós queremos que o agronegócio brasileiro continue sendo o que ele tem sido, alimentando o mundo, mas estando à frente, muitas vezes, das culturas dos Estados Unidos, da China, da França. Nós temos que ser melhores porque nós temos boa terra e temos boa gente. É isso aí, minha gente. E vagas e trabalhos que aparecem no campo, hein? É um trabalho que está precisando de gente em todos os setores, mão de obra qualificada e, como foi dito aqui pelo Marcelo, muitas pessoas e empresas pegando pessoas que desconhecem as atividades e ensinando-as para que elas se estabeleçam no campo. De olho no campo, que é um grande mercado de trabalho. Marcelo, deixa o seu endereço de internet para quem quiser mais informações sobre as suas atividades. Obrigado. É employer.com.br. Muito obrigado por esse bate-papo e boa semana para você que está só começando. Valeu!